Qual o papel que a escola desempenha na campanha contra o suicídio? Bom, é de extrema importância que esse tema seja tratado sim nas instituições de ensino, porque aqui é o segundo mais importante ambiente socializador do jovem e do adolescente, né? Então, temas como esse são ainda vistos com algum preconceito e muitas vezes não são tratados em casa, né, com os pais. E assim, não é por culpa dos pais, às vezes é uma questão cultural mesmo, onde a depressão ainda é vista como frescura, ou o tratamento psicológico ainda é visto com preconceito, né, pela comunidade. Então, a gente trazendo esse tema para a escola, a gente abre portas para que os jovens se comuniquem, falem o que estão sentindo, né? Então, é muito comum a gente ouvir dos próprios pais frases como: ah, mas ele tem de tudo, ele não tem motivo para estar triste, todas as necessidades dele são atendidas. Só que a gente sabe que a sociedade mudou. Então, o jovem hoje ele tem acesso ao mundo pelo celular, né? Então, hoje ele tem acesso à vida das celebridades, à vida dos colegas, né? Então, ele só tem acesso à parte que as pessoas querem mostrar, que a gente chama de felicidade tóxica, né? Que é onde todo mundo está feliz, todo mundo tem que é responsável por se fazer feliz, né? E fora a pressão em cima do jovem de ter que estudar, entrar na universidade, arrumar um emprego. Então tá tudo isso ali no momento de, acho que é um momento da vida assim de maior autodescoberta, né? Então vem uma enxurrada de coisas ali que o jovem precisa lidar e às vezes ainda não tem essa maturidade, né? Então a gente trazendo temas como esse para a escola, discutindo sim a depressão, o suicídio, é muito positivo e a gente pode salvar vidas. Qual a importância da data para a questão de saúde mental? Creio que a importância do Setembro Amarelo para a saúde mental dos alunos seja mais por causa da se manter estável, sabe? Uma forma de, como posso dizer, para não se perder muito diante da normalidade. Claro, sempre haverá termos que não será muito estável, nem sempre terá a igualdade quando se trata da saúde mental, mas ainda assim é de grande ajuda, creio eu, para a saúde mental dos alunos. Mas ainda assim, muitos ainda não procuram ajuda e acabam fazendo o que fazem, sabe? É complicado. Que tipo de ações as escolas podem fazer para atuar no problema da saúde mental? Em relação essa questão do Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio, existem várias ações que a escola pode empreender para ajudar nesse processo, né, nessa prevenção, para se unir a essa grande campanha na prevenção do suicídio. Então, uma das situações, das ações que pode ser empreendida é a adotar campanhas, né, unindo-se aos estudantes, adotar campanhas de esclarecimento, abordando temas relativos a essas situações, né. Outra questão é propor discussões em sala de aula, né, ou unindo diversas séries, diversas turmas e indo ao auditório, propondo uma discussão, trazendo a ideia de cada estudante sobre esse tema, porque não é só um caminho de mão única, né, mas de mão dupla. Há troca de ideias e de discussões, de pensamentos que possam ajudar nesse processo. Oferecer informações sobre o tema, né? A escola tem esse papel de trazer informações de diversas fontes para que alimentar essas discussões, isso é importante. E do ponto de vista do corpo docente, a escola pode também fazer um programa de capacitação dos professores,
para que eles possam agir como elementos de contribuição nesse processo. O professor de psiquiatria da Universidade Estadual de São Paulo, professor José Manuel Bertolotti, ele identifica 3 fatores que podem levar ao suicídio. Um é a depressão. Isso é um ponto muito forte. Outro é aquelas pessoas que apresentam um comportamento bipolar. E, por fim, o uso de substâncias químicas viciantes. Isso daí são 3 fatores que o professor Bertolotti, da Universidade Estadual de São Paulo, identifica como, vamos dizer assim, que funcionam como um gatilho para uma possível ação suicida. Existe também na visão do professor Bertolotti a função, o papel da família na prevenção do suicídio, mas ele ressalta que nesse aspecto a família tem falhado, porque muitas vezes ignora ou finge que não vê determinados comportamentos que levam, vamos dizer assim, a não somente o jovem, mas o indivíduo que passe por esses processos de depressão, de vício e de comportamento bipolar, como foi identificado, que possa ter uma atitude, um comportamento suicida. E existe um outro ponto que o professor Bertolotti também observa, é que existe uma falha no sistema de saúde pública para atender essas pessoas. Então, identifica-se o comportamento suicida, mas onde procurar ajuda? Uma vez identificado a quem recorrer no serviço de saúde pública, é quase inexistente situações, atendimentos para esses problemas. Isso é uma coisa muito forte. Uma outra coisa que a escola pode também observar é ajudar o jovem, no caso da escola, ajudar o jovem a identificar aquilo que o faz sofrer. Como, através desse contato que a escola tem, os profissionais, os docentes e demais profissionais que trabalham na escola, esse contato que eles têm com o aluno, com o estudante, como poder fornecer para ele situações que façam com que eles identifiquem aquilo que traz uma angústia, um sofrimento, e pode desencadear, pode servir como gatilho para isso. E um ponto importante é que a maioria dos suicidas, eles dão indícios dessa situação. Às vezes podem postar nas redes sociais, podem desabafar com algum familiar ou com amigos que está cansado da vida, que é um incompreendido, etc. Então são indícios, são dicas que o suicida normalmente ele vai soltando ao longo, no decorrer de uma determinada fase de sua vida, que pode ser identificado como um indício de um comportamento suicida. E, por fim, uma vez, no caso da escola, o professor identificando uma situação como essa, ele deve informar imediatamente a direção da escola e a direção da escola avisar a família. Assim, nós podemos prematuramente evitar essa situação tão terrível, tão trágica, que traz sofrimento a tantas pessoas. É isso. Qual é a importância da arte e da literatura ao combate dos problemas mentais e ao suicídio? Bem, eu acredito que o primeiro impacto da literatura nessa identificação com os problemas ou transtornos mentais, depressão, de ansiedade, seria a questão da identificação. O aluno, o jovem, ele perceber que ele não está sozinho nesse barco. Então, assim, na arte, na literatura, nas séries, nos filmes, é muito comum essa temática, da melancolia, principalmente na parte da adolescência. Então, assim, tem situações. A que eu escolhi para falar, ela é significativa para mim como da parte pedagógica.
Na época que saiu a série dos 13 Porquês, eu assisti a série e depois eu peguei o livro para fazer os contrapontos, né? O que tem no livro, o que não tinha na série, sempre escapa alguma coisa. Mas a parte que mais me chamou a atenção nessa temática, que é literatura estrangeira, mas não deixa de ser, né? Importante, leia, que o jovem leia alguma coisa, mesmo que não seja nacional, e tá tudo bem. Então, foi significativo para mim a parte que Hannah leu um poema na sala e a professora dela de arte, ou era de literatura, ela não foi capaz de perceber o teor do que era aquilo. Era um pedido de socorro. Na verdade, era um pedido de socorro disfarçado de trabalho escolar. Dentro da minha prática pedagógica e do Setembro Amarelo, eu desenvolvi, primeiramente, a parte de contos fantásticos. Eu uni a parte gramatical que precisava, era um conteúdo obrigatório, e eu dei uma atividade que era contos fantásticos, ou contos de tema livre. Lendo esses contos, eu fui percebendo que alguns dos personagens tinham ações que refletiam a própria vida do estudante, e que ali, por meio dessa parte, né, dando vazão aos seus próprios sentimentos, eles foram capazes de externalizar as coisas que eles não tinham coragem de dizer no cru. Então, assim, é um elemento literário, era um trabalho escolar, mas ele evoluiu para aquela pessoa se perceber, até como autor. Muita gente não tem noção de que é autor, mas na verdade é, ou que tem vergonha de dizer que é. Derivado desses contos, eu planejei, no terceiro bimestre, sempre cai a parte do Setembro Amarelo. Então, eu deixo esse tema de escolha livre. Escolha uma parte para você falar alguma coisa sobre Setembro Amarelo. Então, assim, a gente fala da questão da imagem distorcida nas redes sociais, né, que é um problema muito sério. Outros falam das suas experiências pessoais e o molde é uma mesa redonda. A mesa redonda, ela é importante nesse tipo de temática porque dentro da mesa redonda todos são iguais. Tem ali o grupo, o mediador ou a pessoa ou a professora mediadora, mas o conhecimento é construído com todo mundo de forma igualitária. Todo mundo tem a sua opinião, respeitando a opinião do colega. Então, dessa forma, o aluno, o jovem, ele se sente acolhido e não julgado. Eu acho que essa é a parte mais importante de se trabalhar a empatia sendo empático, porque não existe você ensinar a ser empático sem ser. Não existe você querer ser entendido se você não está predisposto a entender o outro. Então, depois dessas experiências, ocorreu de uma aluna se sentir à vontade para fazer exatamente a mesma coisa que Hannah fez com a professora dela. Ela escreveu um poeminha curto e me entregou num papelzinho dobrado. Ela me entregou e saiu da sala e não voltou mais. Eu já fiquei, mas essa aluna saiu da sala sem permissão, o que aconteceu? Quando eu abri o papel, de primeira eu não entendi muito bem o que tinha acontecido. Eu encarei a situação com um tanto de estranheza, mas quando eu li o que estava no papel, eu fiz esse paralelo. Foi como se fosse um gatilho para o que eu assisti há alguns meses atrás. Aí eu vou fazer um paralelo de uma parte do poema que Hannah relata no livro e o poema que eu vou chamar de Aluna X para proteger a identidade, a integridade física e mental dela, tá? Vou fazer esse paralelo agora. A parte do poema de Hannah diz: em quantos círculos eu posso andar antes de desistir de procurar? Quanto tempo até eu me perder de vez? E na época a professora encarou com estranheza, mas também deixou para lá. Julgou que era tipo bullying escolar, que é um outro problema do bullying ser visto como normal. Ser visto como um comportamento que é aceitável, que todo mundo vai passar na vida e é isso. E na verdade não é, né? A naturalização de uma coisa que é nociva, que é ruim. E muitas vezes quem está do lado de cá, do docente, não consegue filtrar muito bem o que é que está acontecendo com aquele aluno, mas cada atitude do jovem tem um motivo de ser, tem uma motivação de ser. O poema que a aluna X me entregou num papelzinho dobrado disse: você está realmente evoluindo ou só está reproduzindo aquilo que te parece seguro? Na hora eu não entendi nada. Eu falei, peraí, isso é um problema dela com ela mesma? É um problema dela comigo, na minha aula, com a minha prática pedagógica? O que está acontecendo aqui? Primeiro foi a estranheza, mas depois eu consegui fazer esse paralelo. Identifiquei junto a ela, depois em conversas, que realmente havia um problema no âmbito familiar, um problema no âmbito interno dela. Ela se sentia obrigada a parecer uma coisa, sendo que a alma dela não imprimia aquilo que ela
que a sociedade, que a família, que a escola queria que ela fosse. Então, assim, foi um pedido de socorro. Diferentemente do que aconteceu com quem assistiu a série, quem leu o livro, né? Infelizmente, o caso de Hannah, ele culminou no suicídio. Mas nesse caso, como foi identificado, essa aluna, ela pôde ser trabalhada, foi encaminhada para a coordenação fez o encaminhamento junto aos pais, e a situação ela foi se resolvendo. Não foi completamente resolvida, ok, mas teve um encaminhamento. E se não tivesse tido esse encaminhamento? E se ninguém tivesse percebido? Porque o grande medo, como educadora, que eu tive depois que eu vi essa série, eu vi esse livro, foi de passar pela mesma coisa, de carregar a mesma culpa. Eu poderia ter feito alguma coisa, eu poderia ter segurado na mão dessa pessoa e eu não fiz. Então, assim, né, pelo menos essa culpa eu não carrego. Mas, assim, a literatura era um braço importante, ela é viva, ela é mutável. Através dela você pode falar sobre os seus sentimentos sem medo de precisar ter alguma ressalva. Você pode ser e sentir o que você quiser através da literatura, expressar o que você precisar. Então, ser empático, dar a mão para essa pessoa através da literatura é uma ferramenta importante e ela deve ser mais trabalhada no ambiente escolar. Eu vejo a literatura sendo muito quadrada, não, porque tem que estudar para o Enem, tem que estudar para o SSA, mas como é que eu ensino uma coisa para o meu aluno que ele não aproveita para a vida dele, que não impacta diretamente na vida dele? É um conhecimento oco, ele não serve para nada. Você decora, faz uma prova e esquece. A literatura precisa ir para a sua vida, de alguma forma.